Olá, crianças! Então, hoje, a nossa aula de português primeiro, tá bom? A correção daquelas atividades que eu dei na segunda-feira, eu vou mandar em PDF no grupo, tá bom? Vocês olham lá para ver se vocês completaram corretamente os porquês e se circularam a conjunção certa, sentido certo. Então, vamos lá? A nossa aula, vou já adiantar para vocês que o nosso conteúdo de língua portuguesa a gente já finalizou, tá? Da unidade 6. Então, eu vou retomar algumas classes gramaticais com vocês hoje, tá? Algumas que a gente já trabalhou na unidade 1, outras que a gente trabalhou na unidade 5, tá? Então, a gente vai ver aos pouquinhos para relembrar, porque eu vi que vocês ficaram com algumas dúvidas na prova. Muita gente colocou que a classe gramatical que caracteriza os seres é o substantivo. E a gente vai retomar isso um pouquinho para relembrar, tá bom? Então a aula é bem tranquilinha hoje, só tem uma atividade depois no caderno também, igual na segunda-feira, tá bom? Então vamos. Então é um conteúdo complementar, como eu disse, e hoje a gente vai trabalhar os substantivos, os adjetivos e os artigos, tá? Então, os substantivos são termos responsáveis por nomear seres. Então, quando a gente dá nome para os objetos, para os seres, para as ações, para os lugares, esses termos que a gente usa para dar esses nomes são chamados de substantivos, tá? Existem 9 tipos de substantivos e a gente já viu alguns ao longo dos anos até agora. Então, a gente já viu todos eles, cada um no seu ano, tá? Alguns a gente retomou esse ano, então vamos dar uma relembrada. Tem o comum, o substantivo próprio, substantivo coletivo, o abstrato, o concreto, o composto, o simples, o derivado e o primitivo. E eles podem ser flexionados, eles podem mudar devido ao gênero, número e grau. Vamos ver os substantivos comuns. Então, o substantivo comum refere-se a qualquer objeto de uma determinada espécie sem particularizado. Então, é comum a todos. Então, o menino é rápido, mas qual menino? Está especificando o menino? Então, não. Menino é um substantivo, tá? Então, se refere a uma pessoa, mas sem identificar quem ela é, tá? Não é um menino que a gente está falando, esse menino, tá? É um menino que a gente pode conhecer, pode não conhecer, mas o menino é rápido. Próprio. O substantivo próprio particulariza. Então, diferente do substantivo comum, o substantivo próprio particulariza e destaca algum ser em particular dentro de uma determinada espécie. Então, geralmente, ele é escrito em letra maiúscula. Então, Pedro é rápido. Nesse caso, a gente sabe quem é rápido. Não é um menino qualquer que a gente não conhece. Nesse caso, é o Pedro. E Pedro é escrito em letra maiúscula, tá? Nomes de pessoas e nome de países são substantivos próprios, tá? Nome dos planetas são substantivos próprios. Então, a gente tem que escrever com letra maiúscula, tá? Depois, substantivo coletivo. Os substantivos coletivos existem para designar um conjunto ou uma pluralidade de seres da mesma espécie. Então, a alcateia é rápida, tá? Então, a alcateia é o coletivo de lobos. Então, são vários lobos juntos. Tem cardume, que é coletivo de peixes. Tem feixe, que é coletivo de gravetos, tá? Então, existem vários coletivos. Mas eu usei aí a alcateia, que é o coletivo de lobos, para a gente exemplificar. E o substantivo abstrato é o que nomeia ações, qualidades, sentimentos e estado. É algo que a gente não pode tocar, tá? Então, por exemplo, a beleza um dia acaba. Então, a gente pode tocar algo belo, mas não pode tocar a beleza, tá? Então, a beleza é um substantivo abstrato. Depois, substantivo concreto. Então, o substantivo concreto serve para nomear seres que possuem existência própria e independente, coisas que podemos tocar, tá? Então, o cachorro é bonito. Então, cachorro, além de ser um substantivo comum, cachorro também é um substantivo concreto, tá? Um substantivo composto. Substantivo composto, então,
é formado por mais de um elemento, por meio da composição de palavras. Então, meu guarda-chuva quebrou. Então, guarda-chuva é uma palavra que tem duas juntas para formar uma palavra, né? Então, guarda e chuva. Então, meu guarda-chuva quebrou. Guarda-chuva é um substantivo composto, tá? Girassol também é um substantivo composto. Quebra-cabeça, micro-ondas, tá? Tudo isso é substantivo composto. Duas palavras que formam uma só. Substantivo simples. Então, o substantivo simples representa nomes formados por apenas uma palavra, tá? Diferente do substantivo composto, substantivo simples é só uma palavra. Então, a água deve ser transparente. Então, água, nesse sentido, é substantivo, tá? Substantivo derivado. O substantivo derivado é formado a partir de outras palavras. Então, as floriculturas não abrirão amanhã. Então, nesse caso, floriculturas vem da palavra flores, tá? Então, no caso, floriculturas é um substantivo derivado, tá? Então, todas as frases que estão as palavras que estão em negrito nas frases são os substantivos delas, tá? Vocês perceberam que quando o artigo, o as, ficou no plural, o substantivo também ficou no plural e todas as outras palavras seguiram o plural, assim como o substantivo, tá? Então, as palavras, os substantivos, eles podem ser flexionados, plural ou singular, feminino e masculino, ou mudar dependendo do grau, tá? Primitivo. Ao contrário do derivado, o substantivo primitivo é único e não deriva de outras palavras, mas pode originar diferentes termos. Então, as flores do vaso murchado. Então, flores é um substantivo primitivo que tem outros derivados a partir dele. Então, floricultura, florista, tudo derivado de flores. Vocês podem perceber que alguns substantivos participam de várias classes ao mesmo tempo. Então, igual eu falei, o cachorro é um substantivo concreto, simples e comum, tá? Ao mesmo tempo. Então, vocês podem prestar atenção nisso depois, beleza? Agora, os adjetivos. O que tem a ver os adjetivos e os substantivos? Então, os adjetivos são as palavras que caracterizam um substantivo, tá? Então, os adjetivos dão característica para os seres. Então, por exemplo, a menina é bonita. Então, bonita é um adjetivo que está caracterizando o substantivo menina, tá? Então, os substantivos podem ter uma forma no feminino, no masculino, no singular e no plural, de acordo com o substantivo que acompanha. Então, o adjetivo acompanha o substantivo e caracteriza o substantivo, caracterizam os seres, tá? A menina é bonita, as meninas são bonitas, o menino é bonito e os meninos são bonitos. Vocês podem ver que a partir do substantivo o adjetivo mudou. Mudou para feminino, masculino, singular e plural, tá? Os adjetivos pátrios são referentes à nacionalidade. Então, Joana é brasileira. Então, brasileira é uma característica da Joana que a gente define como adjetivos pátrios, tá? Michael e George são ingleses. Então, ingleses também é um adjetivo pátrio, tá? Locuções adjetivas são um grupo de palavras que atribuem uma característica a um ser. Hoje está um dia de sol. Dia de sol. Então, de sol é uma característica do dia, tá? Então, o dia é o substantivo, de sol é a característica. Então, pelo que a gente pode trocar esses de sol? A gente pode trocar por hoje está um dia ensolarado, tá? Então, em cima, na frase de cima, está com uma locução adjetiva usando duas palavras para caracterizar e embaixo só tem um adjetivo, tá? Para vocês verem a diferença. Os adjetivos também podem apresentar graus, eles podem ser no superlativo ou no comparativo.
O superlativo é quando intensifica o adjetivo. Então, Fabiana é muito estudiosa, Germano é fortíssimo, tá? Então, os dois casos intensificou a característica da Fabiana e do Germano. Então, está no superlativo. Já outro grau é o comparativo. Então, o comparativo compara as características de dois seres. Então, comparativo de superioridade. Valéria é mais feliz que Joana. Então, feliz é o adjetivo, tá? Então, tá comparando aí a felicidade da Valéria e da Joelma. Então, Valéria é mais feliz que a Joelma. Comparativo de igualdade. Valéria é tão feliz quanto Joelma. Comparativo de inferioridade. Valéria é menos feliz que Joelma. Quando for pedido para fazer frases com comparativo de superioridade, usem sempre as palavras mais do que. De igualdade, tanto quanto ou tão quanto. E de inferioridade, menos do que ou menos que, tá? Assim não tem erro. Agora a gente vai conversar sobre uma classe diferente, que eu acho que vocês já estudaram nos anos anteriores, mas ainda a gente vai refrescar um pouco a memória. Que são os artigos. Os artigos estão presentes na maioria das frases. Eles são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número, singular ou plural, e o gênero, masculino ou feminino. São classificados entre definidos e indefinidos, tá? Então, artigos definidos. Então, os artigos definidos são o, a, os, as. Eles determinam os substantivos de forma particular, objetiva e precisa, individualizando os seres e objetos. Então, o vizinho ganhou a loteria, tá? A criança caiu na praça. Já os artigos indefinidos, eles não definem os substantivos. Colocam o substantivo de uma forma vaga e imprecisa e generalizada, tá? Sem individualizar os seres. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas, tá? São sempre esses, assim como os artigos definidos. São sempre os mesmos. Então, exemplo, um vizinho ganhou a loteria. Qual vizinho? Alguém sabe? Não. Então, um vizinho. Pode ser qualquer um. Uma criança caiu na praça. Qual criança? Tá? Então, nos artigos definidos, a gente tem uma forma particular, uma individualização, e nos artigos indefinidos, não. Então, artigos definidos, o, a, os, as, e indefinidos, uma, uns, umas. Sempre esse, beleza? Então, como atividade, eu quero que vocês coloquem a data no caderno ou em uma folha e copiem a atividade a seguir. Então, essa atividade, vocês vão ler o texto, vão copiar esse texto, tá? E vão retirar do texto o que se pede. Então, Mirella estava felicíssima, pois havia ganhado um presente. Este presente era algo que ela pedia aos pais há tempos. Vamos ver se você adivinha? O presente é peludinho, brincalhão e tem cor de caramelo. Ele adora brincar lá fora em dias ensolarados. O coitado do jardineiro até se assusta com ele correndo pelo jardim. Dizem que sua raça é americana, mas a raça não importa. O que importa é que ele será muito amado. Isso mesmo, você é muito esperto. O presente é um cachorro. Então, você vai retirar deste texto 3 substantivos comuns, um substantivo próprio, um substantivo derivado, 3 adjetivos, uma locução adjetiva, que são 2 palavras para caracterizar, lembra? Um adjetivo pátrio, 2 adjetivos no grau superlativo, um artigo definido e um artigo indefinido. Beleza? Então, pensando em todas as classes de palavras que a gente viu até agora. Tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco.